com Mussolini, etc. Bom, o que eu quero dizer é que quando nós não sabíamos o que estava acontecendo, não era que pesadelo, mas sabíamos que Hitler estava matando, assassinando, conquistando países, e a gente tinha esperança. De vez em quando chegava uma carta, no 42, 43, as cartas tinham que ir. Minha avó mandava para a Holanda, e a Holanda naquela época ainda não havia sido invadida pelos nazistas. Um primo que morava em Amsterdã mandava as cartas para Montevideo e vice-versa. Essas cartas que minha avó escrevia, ela escrevia que a pensão dela, a aposentadoria dela, tinha sido cortada em 2 terços, que já era pequena, havia sido cortada em 2 terços, que não dava nem para viver, nem para morrer. Ela pedia para o primo em Amsterdã um pouquinho de cacau, um pouquinho de patê, um pouquinho de queijo. E quando nós escrevia num papel fininho, aéreo, um papel bem fininho para que a carta pesasse bem pouco, porque o dia que ela escrevia, mandava uma carta, ela não tinha dinheiro para comprar comida. Ela não tinha, ou mandava carta ou comia. Fora disso, os judeus foram perseguidos do modo mais infame possível, porque aos poucos, um dia não podia mais fazer compras, só das 5 às 8, outro dia não podia mais comprar manteiga, outro dia era proibido de ter bicicleta, outro dia tiveram que entregar seus telefones. A solidão dos que ficaram, especialmente dos idosos que não conseguiram visto, foi uma coisa terrível e não se sabia. No final, tiveram que entregar seus animais de estimação, seus cachorros, seus gatos, seus periquitos. E acreditem ou não, chegou-se ao ponto de querer, assim, por sorte a guerra acabou antes, que entregassem suas plantas, suas flores. Mas, enfim, a solidão dessas pessoas que ficaram para trás foi uma das coisas mais trágicas. E quando finalmente foram deportados para campos de concentração primeiro, depois extermínio, porque mesmo os que iam para Terezin, na Tchecoslováquia, depois as crianças e os idosos eram enviados para Auschwitz, os que não morriam de fome antes. Então, isso nós ignorávamos, mas minha mãe ficava esperando o correio de uma forma assim, uma ansiedade terrível, como podem imaginar. Meu pai, que havia sido advogado, chegou no Uruguai, teve que aprender espanhol, castelhano, claro, e advogado alemão no Uruguai não podia fazer nada. E como meu pai era um péssimo comerciante, não servia nem para vender apólices de seguro, nem sorvete, porque muitos imigrantes judeus foram vender sorvete na praia, ou as esposas fazer bolos. Então ele teve uma ideia genial. Ele alugou o espaço de uma rádio uruguaia, claro, um espaço, uma horinha por dia, em alemão antinazista. A única audição de rádio em alemão, em língua alemã, porque ele não sabia, era para o público alemão que tinha fugido da Alemanha e para os antinazistas. Ele alugou esse espaço e falava, dava seus comentários políticos sobre o que acontecia no mundo. Isso foi uma bênção para os imigrantes que não sabiam espanhol. Isso também só foi possível
um país democrático como o Uruguai. Na Argentina não teria sido possível, na Argentina de Perón, nem na Argentina dos militares, no Paraguai não, no Brasil tampouco, no México sim, no México sim, o México acolheu muito, muito bem. Bom, essa audição de rádio, eu fui crescendo com ela nasceu no 38, e aos 15 anos eu era crítica de cinema, muito orgulhosa de ser crítica de cinema, porque com isso eu podia entrar de graça no cinema. Isso aos 15 anos era uma honra, né? Falava em Ingmar Bergman, filmes difíceis, se entendia a metade, era muito, mas enfim, eu me sentia muito, muito feliz e halagada em espanhol, como se diz, orgulhosa, enfim. E fazia teatro amador, e por sorte só ficava sabendo no 45 o que tinha mesmo acontecido com o resto da família, com a irmã do meu avô também, que foi deportada para Minsk, e que certamente, se foi assassinada assim, ou assado, tanto faz. Enfim, da Alemanha, uma boa porcentagem de judeus conseguiu fugir. Da Polônia, infelizmente, não. Quando Hitler chegou na Polônia, 3 milhões de judeus foram assassinados. Quando chegou na Hungria, no 44, já quase no final da guerra, 400.000 judeus húngaros ainda foram assassinados. 80% dos judeus húngaros ainda foram assassinados. E eles pensavam que o nazismo não ia chegar até lá, que eles eram húngaros e húngaros as gerações, que não ia acontecer com eles. Enfim, voltando para a minha história, cresci com a audição de rádio, depois fizemos teatro amador, durante a guerra também apresentamos peças antinazistas, e o Uruguai, quando caiu Paris em mãos dos nazistas, os uruguaios choraram na rua. Foi a solidariedade dos uruguaios que para nós foi muito, muito impactante. E quando o nazismo foi vencido, também, quando os nazistas invadiram Paris, os uruguaios puseram policiais para proteger meu pai na porta da rádio onde funcionava. Estava com medo que os nazistas fossem matar meu pai, porque ele falava francamente e em bom alemão, em alemão germânico, não em nenhum dialecto judaico. Ele falava o que pensava, e os argentinos também ouviam, e a Argentina era muito menos democrática e bem mais nazista que o Uruguai. Então, eu tive a sorte de crescer nesse ambiente, e depois casei e vim para o Brasil. Tenho 2 maravilhosas filhas, 5 netos, uma filha em Israel, uma filha aqui sentada, e 3 netos em Israel, 2 netos em Vinhedo, uma estudante de Direito, e espero que o direito no Brasil continue vencendo, e enfim, e também espero que em Israel a democracia continue vencendo, porque tem também movimentos de direita que não são muito palatáveis. Enfim, estou às ordens para qualquer pergunta.
então, nesse momento, dona Helene, se a senhora assim permitir, se alguém tiver alguma pergunta relacionada com essa belíssima aula de história que você nos trouxe há pouco, bem como também alguma pergunta relacionada à sua experiência vivida a partir desse horror da Shoah, mas também de toda a alegria de ver um país vizinho onde pôde dar a chance do crescimento e desenvolvimento. Então pensem que já nós passamos o microfone para vocês. Não sei se o Neto poderia, por gentileza, fazer esse favor, Neto, pegar o microfone, e se alguém quiser formular uma questão. No meio aqui no nosso meio, como eu disse à senhora, temos diversos alunos, estudantes dos dois colégios, do senhor Ipiranga e senhor Arujá. Passados mais de 80 anos após o horror da Segunda Guerra Mundial, a senhora acha que é importante ainda, é necessário ensinar sobre isso, sobre esse massacre, sobre essa tragédia, uma vez que já se passaram tanto tempo, né? Será que é necessário, com tantas outras coisas atuais, talvez mais importantes para se pensar? A senhora acha que devemos ainda, nós professores, que temos consciência da nossa história e a intenção de resgatar a identidade, de realmente valorizar e ensinar sobre o que foi a Shoah, para que isso nunca mais se repita? Eu acho importantíssimo não só falar sobre a Shoah, mas falar sobre o que são as ditaduras, porque a Shoah não teria existido sem esse background, sem esse pano de fundo do nazismo. É isso que quis explicar na minha aulinha. A Shoah não foi uma coisa, tudo bem, antissemitismo, anti-isso, anti-aquilo, mas assim como a escravidão, assim como a Shoah é produto de algo maior e também tem que ensinar as pessoas a ser cidadãos, a não ter medo, a não ser covardes, a não deixar que um governo desse tipo, como foi o nazista, o fascista de Mussolini, que não foi tão nefasto, nem tão sanguinário quanto o de Hitler, mas tem que ensinar, sim, sobre a Shoah e sobre como e por que chegou a Shoah. Por que um louco fanático conseguiu levar um povo que ouvia Beethoven e Mozart a converter-se em zumbis completamente desprovidos de personalidade própria, de autonomia. Agora, lembra também que houve oposição e o nazismo foi tão cruel, tão bárbaro, que ser opositor você arriscava não só a tua vida, arriscava a vida de toda a tua família. Esconder um judeu, esconder um comunista, esconder um livre pensador, eles também odiavam, as testemunhas de Jeová também foram presas, os maçons. Então, é muito pedir para a pessoa arriscar a vida da família, e para que não chegue a isso, para que não se repita esse tipo de ditadura, tem que ensinar, sim, o que aconteceu e até onde pode chegar. Se Hitler tivesse vencido, não só todos os judeus estariam mortos, mas certamente também todos os negros que estivessem ao seu alcance, os ciganos de todos os países da Europa, as crianças, os bebês, todos foram assassinados em nome da raça. É algo tão... Então, para que não se chegue a isso, sim, tem que falar do passado, tem que ensinar como o ser humano é frágil, como é facilmente, não só
é uma corrupção muito, é um tipo de corrupção mental, né? Espiritual, é um tipo de... Só acreditar em Deus, por exemplo, em Deus, e seguir o que tua consciência te dita, porque você acredita em Deus, já era um crime. Então, um regime que chega a esse ponto que os casamentos eram em cima, não giravam em cima da Bíblia, era em cima do Mein Kampf, da minha luta. Você entende? Porque eu quero que as pessoas entendam que o Holocausto é só uma parte, tudo bem, uma parte talvez a pior, porque assassinaram 2/3 dos judeus da Europa, 2/3 dos judeus da Europa, 1/3 dos judeus do mundo. Imagina se assassinassem 2/3 dos cristãos da Europa. Mas, então, é isso que eu acho que é importantíssimo ensinar, sim, a Shoah, o Holocausto, mas ensinar também todo o resto, as invasões, a fragilidade da democracia, quando não há partidos, quando não há imprensa livre. Eu sempre digo, que sou também filha do meu pai, né, e neta do meu avô, que a primeira vítima é a imprensa. A primeira vítima é a comunicação. Uma vez que não há imprensa, que no jornal não pode sair que aconteceu isso e aquilo, é melhor ir embora ou começar a lutar. Então, é essa a lição que quero deixar com vocês. A imprensa livre é importantíssima. Rádio, tanto de direita, de esquerda, do centro, de não sei o quê, mas que alguém possa falar, não, isso não é verdade, não foi assim. Hoje temos as fake news maravilhosas, incríveis, e muita gente, mas a gente pode abrir a boca e dizer, não, ponha o dedo no Google fake e você vai achar que isso, né? Imagina se não tivéssemos essa arma, se só tivéssemos que ver no celular as mentiras que convém para os poderosos. Não. Então, vocês não têm perguntas sobre isso? Boa noite também, eu sou Gilberto, sou formando de senhor. E aproveitando toda essa questão, já que tem muitos meninos aqui que são novos também, a minha pergunta é, partindo do princípio de que basicamente muitas questões foram iniciadas por questões políticas, ideológicas, para que se chegasse na Shoah, basicamente, o extermínio de muitos judeus, eu lhe pergunto uma mensagem que a senhora tem em relação, tanto para mim, que também sou um eleitor, alguém que politicamente no meu país que também colaboro, né? E para esses meninos que estão chegando agora também, que serão futuros eleitores também, de que forma nós podemos melhorar a nossa democracia no nosso país, de forma que não venha a ter situações como essas, situações que, de certa forma, minimizem pessoas por serem de uma etnia A, B ou C, né? Mas que todas elas possam conviver harmonicamente em paz. E uma outra questão também que eu gostaria muito de perguntar para a senhora hoje a gente sabe que as gerações na Alemanha já são outras, já tem outros jovens, já um outro pensamento. Como que esses jovens hoje na Alemanha veem o nazismo naquela época e as consequências de tudo isso? Obrigado. Bom, a Alemanha de hoje não tem nada a ver com a Alemanha da era nazista, nada. Diria até o contrário, é um dos países da Europa que mais luta contra
nazismo contra esse espírito que mais lembra o que aconteceu. Os jovens de hoje já é a terceira ou quarta geração, né? Eles alguns sabem que os avós foram nazistas, mas a maioria, na verdade, foram soldados, não foram nem nazistas e muito menos antinazistas, claro, simplesmente foram carne de canhão, né? Chama bucha de canhão, assim. Então, a Alemanha de hoje não tem nada a ver. A Angela Merkel foi uma pessoa extraordinária nesse sentido. A Alemanha de hoje não tem nada a ver e é democrática. Eu diria, é uma das que na Europa mais se empenha em que não aconteça algo parecido ao que aconteceu. Agora, os jovens brasileiros é outra questão, né? Eu acho que aí entra a emoção, né? Eu faço parte da fraternidade do diálogo cristão judaico. Eu acho que o diálogo religioso é muito importante, porque por mais que eu realmente sou muito pouco religiosa, mas para mim é importantíssimo estar junto e ter os mesmos ideais que meus colegas, que uma freira, uma judia, enfim. Acho que dialogar é importantíssimo. E pode ser também, hoje, eu acho que dialogar em outro sentido, fazer música, fazer esporte, ter ideias, dedicar-se menos ao celular e mais a viver numa boa, a inculcar ideais nos jovens, nos filhos, nos netos, dar o exemplo. Acho tudo isso muito importante, tá? E vocês que estão no Sion, vocês têm uma boa ferramenta na mão e no coração para esse diálogo. Mais perguntas? Acho que está um pouco óbvio. Eu sou Lucas, eu sou religioso, trabalho de Sion também. Na filosofia nós vemos dois pensadores, que é a Hannah Arendt e o Levinas. Hannah Arendt, ela fala sobre a banalidade do mal, que é um termo muito impactante. Mas, em suma, ela fala que talvez a banalidade do mal foi porque o homem deixou de questionar sobre a sua existência. Eu parafraseando e eu relendo isso um pouco, né? Ele deixa de questionar a sua existência e a existência do outro. Eu já trago junto o Levinas com a sua questão da alteridade. Seria possível, apoiado nesses dois pensadores, pensar que a alteridade de Levinas, ou o questionamento, seria uma possibilidade para se evitar uma catástrofe como a Shoah, ou outras catástrofes, né, ligadas à realidade humana? Desculpa, você falou da Hannah Arendt e? Levinas. Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, eu sei. Do Levinas que eu sei muito pouco. A Hannah Arendt, aí tem um problema. Eu brigo muito com ela, muito. Essa maldita banalidade do mal, o processo Eichmann, que eu realmente acompanhei bem, né? Meu pai advogado e, obviamente, a história, o processo me interessou muitíssimo, né? Achei muito infeliz
existe a banalidade do mal, com certeza, mas não, Eichmann não a representa. Se ela tivesse falado que o rapaz que estava o soldadinho que estava na porta do general que mandou matar não sei quantos milhões, mas o soldadinho que estava na porta era a banalidade do mal, tudo bem. O Eichmann era tudo menos a banalidade do mal. O Eichmann foi um dos maiores executores, pensadores do mal. Assim que, nesse ponto, agora do Levinas eu não sei nada e não posso dizer nada. Boa noite a todos. Mais fácil para a senhora poder me localizar. Eu sou o Jorge, trabalho no Colégio Sion Arujá, e a pergunta que eu vou fazer para a senhora é de uma visão pessoal, uma pequena introdução. O cantor Kanye West, que é atualmente famoso ainda, mas com pop da juventude, ele deu uma declaração em dezembro do ano passado que foi muito repudiado, que foi considerado como uma apologia ao nazismo. Podem pesquisar, que vão facilmente encontrar na mídia social. Aqui no Brasil, nós temos a lei 9.459 de 97, que trata exatamente sobre assuntos que envolvem a apologia ao nazismo, a qualquer tipo de discriminação. Eu gostaria de saber o sentimento da senhora hoje em dia, que passou por tudo isso, que viveu tudo isso, ao saber que as pessoas que têm influência sobre a grande mídia, muitas vezes, por estar, digamos, apagadas do social, utilizam de fases trágicas da história como essas para poder voltar aos holofotes. E pior ainda, apoiar esse tipo de coisa. É uma questão mais pessoal de como a senhora se sente vendo tudo isso e sabendo que existem pessoas que, infelizmente, ainda compactuam com esse tipo de situação. Muito obrigado. É uma questão muito difícil, né? Muito difícil. Eu não sei como. Eu, pessoalmente, anos atrás, quando era mais jovem, bem mais jovem, eu vi no Guarujá, na vitrine, um livro de cunho nazista, tá? Eu vi esse livro na vitrine e fiquei chateada, fiquei preocupada, pensei, esse livro vai ser lido por muitas pessoas, esse livro é mentira, isso é mentira. E o que eu fiz? Eu entrei na livraria e eu falei com o pessoal. E eu convenci eles. Eles tiraram o livro da livraria. Uma outra vez, quer dizer, você tem que lutar com tuas armas. Uma outra vez, eu li no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde não é da época de vocês, mas é de, sei lá, 30 anos atrás. No Jornal da Tarde, uma carta que dizia que nós, os judeus, ou vocês, os judeus, né, são terríveis, vocês não perdoam nunca, vocês, etc, etc. Uma carta acusando os judeus de... Aí eu respondi, desculpe, mas nós, os judeus que estamos vivos, não temos o direito de perdoar, porque os que morreram, não vão perdoar vocês. Nós não podemos
perdoar. Nós não podemos esquecer e nós não podemos perdoar. Essa é minha opinião. Outra vez, às 3 da manhã, depois de eu escrever essa carta, no Jornal da Tarde, publicada com meu nome, naquela época eu ainda era muito ingênua, eu pus meu endereço embaixo. E eles conseguiram meu telefone, né? Claro. Pus o endereço. Aí às 3 da manhã tocou o telefone. Meu marido quase não acordou, tocou alto. Eu peguei o telefone, naquela época era fixo, obviamente, não tinha celular. E uma voz falou em alemão, uma voz de um homem jovem. Falou em alemão, depois vou traduzir. Frau Irene, wir werden Sie töten. Ele falou, Senhora Irene, nós a vamos matar, nós vamos matá-la. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã, eu respondi para ele, seu canalha, seu covarde, vocês mataram tantos, assassinaram tantos, podem matar-me, tudo bem. O cara se calou. Quer dizer, agora, eu fiquei preocupada que, como estava a carta e eles conseguiram o meu telefone, outros saber onde eu morava, e eu fiquei preocupada que envenenasse meu cachorro. Eu não pensei que isso fosse uma bomba, coisa nenhuma, porque tantos anos atrás, né? Mas pensei, eles vão envenenar podem envenenar meu cachorro. É isso que pensei. E aí, eu entrei em contato com a congregação israelita paulista e eles mandaram 2 jovens fazer ronda em volta da minha casa durante 3 dias, para ver se não aparecia nenhum suspeito. Só isso. Quer dizer, você tem que lutar com as armas que tem, convencer. Você tem que lutar com as armas que tem, convencer com o que você sabe. Outra vez também me apareceu uma carta neonazista. E também você depois encontra companheiros que lutam juntos por sua causa, contra a ditadura, contra isso. Isso, você não aceitar, abrir a boca e dizer, olha, aconteceu isso, morreram milhões de soldados inutilmente, morreram. E você usa e vai lá e fala ou escreve, escreve e acabou. Bom dia, tudo bom? Sou o Rafael, professor de História e Geografia aqui em Ipiranga. Primeiro eu queria parabenizar a senhora, porque eu acho muito importante esses relatos de memória, né? Porque em um mundo com tanta fake news, tanta gente menosprezando e tirando, né, o peso que foram eventos como o nazismo, como a história dos militares, então trazer esse relato de memória, trazer a história de alguém que viveu, tem família que viveu no exterior, eu acho muito importante, principalmente para os nossos alunos. A minha pergunta é a seguinte, é muito importante a gente defender a liberdade de expressão, né, a liberdade de todo mundo poder opinar, falar o que pensa, só que me preocupa muito vendo que, apesar de todos os registros, fotos, filmagens, relatos, pesquisas, a gente vê um movimento de cunho neonazista, né, ou pessoas que acabam defendendo movimentos totalitários, né, movimentos muito extremistas, né, principalmente jovens. Isso me assusta muito. Então, a minha pergunta para a senhora é: por que a senhora acredita que isso tenha acontecido nos últimos anos para cá, mesmo na Alemanha, que é um país que se preocupa muito, né, por conta desse passado, dessa história toda, né? A gente vê que o neonazismo cresceu na Alemanha nos últimos tempos, a Itália está crescendo também. Por que a senhora acredita que isso está acontecendo agora? E quais são as ferramentas que a gente consegue combater isso? Porque a gente percebe que as notícias, os relatos, a história, às vezes não estão dando conta de suprir isso. O que a gente pode fazer?